Nas sombras projetadas pelos monumentais edifícios de mármore de Brasília, onde o asfalto quente reflete a luz de um sol impiedoso, existia um homem cujo nome nunca foi impresso nas cédulas de votação, mas cuja assinatura validava cada decisão crucial do país. Eduardo era uma entidade quase mística nos corredores do poder. Enquanto presidentes passavam e congressistas se perdiam em mandatos efêmeros, ele permanecia inabalável. Ele não era o rosto do governo, era a sua estrutura óssea, a engrenagem invisível que permitia à máquina estatal girar ou travar conforme seus interesses pessoais. Sua influência não se baseava no carisma popular, mas na precisão cirúrgica de suas manipulações e na profundidade abissal de seus segredos. Eduardo operava no vácuo entre a lei e a vontade política, construindo um império de lealdades forjadas no aço da chantagem e na seda dos favores. No seu escritório blindado, decorado com obras de arte que valiam mais do que pequenos municípios, ele orquestrava o destino de milhões de brasileiros com a frieza de um enxadrista veterano. Deputados entravam em sua sala com arrogância e saíam com o peso esmagador de uma dívida moral nos ombros, conscientes de que um único dossiê guardado no cofre de Eduardo poderia encerrar carreiras e destruir famílias em uma única tarde. Para ele, o Congresso Nacional era apenas um tabuleiro de jogos, e a presidência, um cargo que ele ajudava a preencher com marionetes que conheciam perfeitamente o custo da desobediência. Sua motivação, entretanto, transcendia a mera acumulação de riquezas materiais que tanto fascinava os corruptos de baixo clero. Eduardo já possuía tudo o que o dinheiro poderia comprar. Sua verdadeira obsessão era a imortalidade do sobrenome. Ele via a si mesmo como o arquiteto de uma linhagem destinada a governar o país por gerações, mesmo que das sombras. O centro desse projeto era Helena, sua única filha e sucessora escolhida. Ele a preparou como uma herdeira real, educando-a nas melhores instituições europeias e, simultaneamente, introduzindo-a aos códigos silenciosos da alta política brasileira. Helena era seu maior orgulho e, secretamente, sua única fraqueza, a personificação de um futuro onde o controle permaneceria firmemente nas mãos da família. O contraste entre a vida de Eduardo e a realidade das ruas era absoluto. Enquanto ele degustava vinhos raros em reuniões secretas, decidindo cortes de verbas essenciais para favorecer empreiteiras aliadas, milhões sentiam o impacto gélido de suas canetadas. A frieza de suas decisões era mascarada pelo luxo das mansões no Lago Sul, onde o som do tilintar de cristais abafava os gritos de uma nação negligenciada. Para Eduardo, o povo brasileiro era apenas uma massa estatística, peças necessárias, mas descartáveis, para a manutenção de um equilíbrio de poder que ele mesmo definiu ao longo de décadas de atuação subterrânea. Mas até o mais sólido dos castelos de cartas possui uma vulnerabilidade. A primeira fissura na armadura de Eduardo não veio de um rival político experiente, mas de um ponto inesperado do sistema judiciário. Um jovem promotor, cujo nome ainda era desconhecido nas colunas sociais, começou a puxar um fio solto em uma investigação de lavagem de dinheiro. O que parecia ser apenas uma movimentação atípica em uma empresa de fachada, revelou o rastro de uma conta bancária suíça que oficialmente não deveria existir. Esse promotor, movido por uma integridade que Eduardo considerava uma ingenuidade perigosa, começou a conectar os pontos que levavam diretamente ao centro do império. O silêncio absoluto que Eduardo tanto prezava estava sendo ameaçado por alguém que não aceitava favores e não temia as sombras. Antes de continuarmos essa trajetória de poder e segredos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. A tensão começou a se infiltrar nas paredes de carvalho do escritório de Eduardo de forma silenciosa.
Em uma tarde chuvosa, um assistente pálido entrou na sala, trazendo um envelope pardo sem remetente. Eduardo, acostumado a relatórios de inteligência, abriu o papel com sua habitual elegância. O que encontrou dentro, contudo, fez o sangue gelar em suas veias. Não era uma ameaça de morte, nem uma intimação judicial. Eram fotografias nítidas de Helena. Nas imagens, ela não estava em reuniões de caridade ou em eventos da elite. Ela estava em um encontro clandestino, em um café afastado, conversando intensamente com o seu maior inimigo político. O olhar de cumplicidade entre os dois sugeria que a fundação do mundo de Eduardo estava prestes a sofrer um terremoto devastador vindo de dentro do seu próprio sangue. Eduardo encarou Helena com o envelope pardo, ainda tremendo levemente em suas mãos, sentindo o peso de cada grama de papel como se fosse chumbo puro. Ele buscava nela qualquer traço de hesitação, uma faísca de remorso ou uma desculpa esfarrapada que pudesse restaurar a ordem de seu mundo desmoronante. No entanto, o que encontrou nos olhos da filha foi uma determinação gélida e inabalável que ele mesmo, em sua arrogância, havia ajudado a cultivar. Helena não negou o encontro clandestino com o inimigo político. Com uma voz firme, desprovida da submissão que ele esperava, ela revelou que o tempo das sombras precisava, finalmente, chegar ao fim. Para ela, o sobrenome que Eduardo tanto desejava imortalizar não era um brasão de honra, mas uma mancha indelével, impregnada pelo sofrimento de milhões de brasileiros cujas vidas foram sacrificadas no altar de sua ambição. Helena não desejava o trono de seu pai. Ela desejava a sua total aniquilação, acreditando que a única forma de salvar o futuro era destruindo o passado podre que ele representava com tanto orgulho. Essa traição familiar foi o primeiro golpe de um efeito dominó devastador que Eduardo nunca imaginou enfrentar. Em poucos dias, o silêncio tornou-se seu único companheiro nos suntuosos escritórios de Brasília. O telefone, que durante décadas fora uma orquestra incessante de acordos escusos e sussurros de poder, agora repousava inerte sobre a mesa de mogno. Aqueles que antes rastejavam por um segundo de sua atenção, agora fingiam desconhecer sua existência em uma amnésia coletiva conveniente. Ministros, senadores influentes e grandes empresários, sentindo o cheiro de sangue na água, começaram a apagar seus vestígios e a buscar novos protetores entre as cinzas do antigo regime. O isolamento do rei era absoluto. Eduardo sentia-se como um fantasma, vagando pelos corredores gélidos do poder que ele mesmo havia ajudado a erguer, percebendo que a lealdade que ele comprou com medo era tão volátil quanto a fumaça de seus charutos caros. O conflito interno o corroía de forma implacável. De um lado, fervia um ódio profundo pela traição daquela que deveria ser sua sucessora. De outro, um instinto paternal residual ainda tentava protegê-la das garras de um sistema que ele conhecia melhor do que ninguém. Eduardo sabia que, se Helena continuasse trilhando esse caminho, ela também acabaria sendo engolida pela mesma engrenagem monstruosa que ele ajudara a criar. Com os mandados de busca e apreensão sendo assinados pelo jovem promotor, o tempo de Eduardo na capital federal havia se esgotado. Ele partiu, na calada de uma noite sem lua, para sua fazenda ancestral nas montanhas de Minas Gerais, buscando um refúgio desesperado entre os picos silenciosos e as memórias de um tempo em que o poder parecia uma promessa e não uma maldição. Naquele isolamento rural, ele ainda tentava se convencer de que era o senhor de tudo o que via, embora essa ilusão se desfizesse a cada amanhecer nublado. Foi na biblioteca da fazenda, rodeado por livros clássicos e sob o olhar severo dos retratos de seus antepassados, que Eduardo decidiu jogar sua última e mais perigosa carta. Ele possuía o que chamava de arquivo de emergência,
Um cofre oculto contendo segredos explosivos capazes de desestabilizar os três poderes do Brasil. Era seu seguro de vida final. Uma coleção meticulosa de provas documentadas ao longo de 40 anos, que poderiam transformar aliados em réus e heróis nacionais em párias. Com o suor frio escorrendo por sua testa, Eduardo caminhou até o painel secreto escondido atrás de uma imponente estante de carvalho, pronto para desencadear o caos absoluto como sua última ferramenta de barganha. Ele pretendia chantagear todo o sistema para garantir sua imunidade e o silêncio de Helena. Ao abrir o cofre, contudo, o vazio que encontrou em seu interior foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. O arquivo de emergência havia simplesmente desaparecido. No lugar dos documentos e dos dispositivos de memória, repousava apenas uma pequena chave de prata, idêntica à que ele sempre carregava em volta do pescoço. O impacto dessa realidade o atingiu como um golpe físico no estômago. Helena não apenas se aliara aos seus piores inimigos. Ela havia mapeado cada um de seus esconderijos e cada uma de suas fraquezas. A revelação de que sua própria filha entregara a chave daquelas informações devastadoras para as autoridades selou o destino de Eduardo de forma definitiva. Ele não era mais o grande mestre das marionetes. Era agora apenas um homem velho e quebrado, sozinho em uma fazenda isolada, enquanto o mundo que ele controlava era desmontado, peça por peça, pela única pessoa que ele verdadeiramente amara em toda a sua vida. O silêncio na biblioteca da fazenda era agora interrompido pelo som rítmico das pás de um helicóptero que cortava o ar frio da madrugada mineira. Eduardo permanecia sentado diante do cofre vazio, com a pequena chave de prata entre os dedos trêmulos. Os retratos de seus antepassados, homens que também haviam moldado o destino da nação, pareciam observá-lo com um desprezo silencioso de suas molduras douradas. Ele havia falhado não apenas em manter as rédeas do país, mas em garantir a continuidade da linhagem da forma gloriosa que sempre imaginara. O brilho dos faróis das viaturas já começava a varrer as janelas, sinalizando que o cerco estava finalmente completo. Não havia mais para onde fugir, e o tempo das sombras chegara ao seu crepúsculo definitivo. Com uma calma beirando a apatia, Eduardo pegou o telefone celular sobre a mesa. O número de Helena foi discado com uma precisão mecânica. Quando ela atendeu, não houve gritos ou a satisfação do triunfo. O silêncio na linha durou vários segundos, carregado pelo peso insuportável de décadas de segredos e decepções. Eduardo falou primeiro, sua voz soando como o arrastar de pedras antigas. Ele disse que ela havia feito um trabalho meticuloso, demonstrando que, mesmo ao destruí-lo, ela era verdadeiramente sua filha. Helena respondeu com uma voz embargada pela mágoa, afirmando que nunca quis ser sua inimiga, mas que não podia mais carregar em silêncio o peso dos corpos sobre os quais o império da família fora construído. Naquele diálogo final, ficou a percepção de que o poder não apenas os separara, mas consumira qualquer vestígio de afeição humana entre os dois. A conexão caiu e Eduardo percebeu que estava, pela primeira vez, em um isolamento absoluto. Havia um túnel secreto, uma rota de fuga planejada anos atrás, que o levaria até uma pista de pouso na fronteira. Eduardo olhou para a entrada oculta por trás da estante, mas seus pés não se moveram. Ele compreendeu que, sem os fios invisíveis que moviam o Brasil, ele era apenas um homem vazio, um casulo sem qualquer propósito real. Fugir significaria viver nas sombras como um pária, algo que seu orgulho ferido não podia permitir. Ele escolheu enfrentar as consequências com a dignidade que acreditava restar a um monarca caído. Ajeitou o nó da gravata, vestiu seu paletó de corte impecável e caminhou em direção à porta principal, enquanto o som de botas pesadas subia os degraus da varanda de pedra. Enquanto os agentes federais invadiam a propriedade,
o Brasil despertava para o maior terremoto político de sua história. As informações contidas no arquivo de emergência, divulgadas pelos meios de comunicação, causaram um efeito de terra arrasada. Ministérios caíram, o Congresso Nacional paralisou e a estrutura de poder que parecia eterna começou a derreter sob o calor da verdade. Nas ruas, o povo assistia ao desmantelamento de uma rede de corrupção que atravessava gerações. A imagem de Eduardo sendo conduzido para fora da fazenda, com as mãos algemadas e a cabeça erguida, tornou-se o símbolo imediato daquele novo tempo. Sob os flashes incessantes das câmeras, Eduardo parou por um breve segundo e encarou a lente principal. Seu olhar não transmitia medo, mas sim um aviso sombrio. O sistema que ele ajudara a erguer era vasto demais para ser erradicado com a queda de um único homem. Anos mais tarde, o sol poente banhava o cemitério particular da família. Helena caminhava sozinha entre os túmulos, parando diante da lápide de mármore onde o nome de Eduardo estava gravado sem honrarias. O silêncio do lugar era um contraste gritante com o estrondo que a queda de seu pai provocara no país. Ela havia buscado justiça e a encontrara, mas o preço final fora a solidão e o fim definitivo de seu sobrenome. Helena refletiu sobre a natureza cíclica do poder humano. Eduardo acreditava ser o arquiteto do destino nacional, mas acabara sendo apenas mais um personagem trágico, devorado pelo tempo. O túmulo de uma era estava ali, sob seus pés, mas ela sabia que, nas sombras de Brasília, novos fios já estavam sendo tecidos por mãos desconhecidas. O ciclo nunca termina. O silêncio é apenas o prelúdio para a próxima queda inevitável.